Já ligou? Só formato agora que vai aparecer. Então vamos lá, boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, 10 de fevereiro de 2026, convidando a todos para fecharmos os olhos, se assim se sentirem bem, respirarmos profundamente e, apesar de já estarmos aqui nos preparando para os trabalhos desta tarde, imergirmos mais e mais, nos envolvermos com a energia boa, amorosa dos trabalhadores de Jesus, em especial da nossa terça-feira, carinhosamente chamada de Terça Espírita. Lembrando daquele, trazendo ao nosso pensamento a imagem daquele que é o caminho da verdade e da vida. Como sempre comentamos, e a partir do dia, desde o dia em que eu ouvi esta frase, tem sido constante e comum eu proferi-la. O que seria de nós se não tivéssemos a presença e os ensinos de Jesus em nossa vida? Comentei há pouco que a presença muitas vezes não passa desapercebida na rotina, no dia a dia, envolvidos com as atividades, envolvidos com os momentos alegres, momentos tristes, preocupações. A gente, encarnados, a gente não percebe a irradiação amorosa desse Espírito tão querido, que tanto nos quer. Mas a sua lição, teu Evangelho, ele está conosco e pouco a pouco nós vamos estudando, conhecendo e, o que é mais importante, vivenciando o Evangelho. Ainda são muitos os obstáculos, longo é o caminho a ser percorrido, inimaginável até. Mas o que seria de nós se não estivéssemos nesse caminho? Quais seriam os valores que estaríamos terrivelmente defendendo? Que sentimentos estaríamos cultivando diante das situações boas, as euforias, estorpores que embriagam nos pensamentos tóxicos, entre aspas, felizes os pensamentos? E quais pensamentos e sentimentos nós cultivaríamos diante das adversidades, das doenças do corpo físico, dos problemas de ordem financeira, material, dos pontos de vistas diferentes, e ainda que em alguns momentos nós ainda pensemos e sintamos aquilo que já não é desejável, mas que faz parte de nós. Graças a Deus, Ele nos enviou esse Espírito tão amigo e nós vamos aprendendo com Ele. Então, que nós damos início ao nosso trabalho de estudos do livro Palavra de Vida Eterna, capítulo 31. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito bem. Oi. Eu comecei a preparar o meu estudo dessa lição e eu confesso a vocês o seguinte, vocês que sabem, fique à vontade. E eu confesso a vocês o seguinte: esta, na minha opinião, este é o texto do Emmanuel menos difícil, para não falar mais fácil. Porque Emmanuel descreve, nós vamos acompanhar, por isso que eu trouxe aqui o PowerPoint, eu vou ler, vocês vão ter a oportunidade de acompanhar, é de uma
transparência, é de uma clareza, que na verdade penso que a gente não precisaria nem vir aqui comentar nada. Bastaria parar, gente, nós vamos ler aqui e façamos as reflexões, bastaria, porque é de uma clareza inimaginável. Mas a gente tenta enriquecer um pouquinho. Enriquecer, mora em presunção, né? A gente tenta ajudar o nosso estudo aqui. Então, antes de nós partirmos para a leitura, eu compartilho com vocês algumas situações que aconteceram comigo. Uma delas eu já até compartilhei aqui com vocês e a outra aconteceu essa semana, para ilustrar que isso faz parte do nosso dia a dia. A primeira delas, eu comentei até no final do ano, eu fui convidado pela equipe da sexta-feira, que alguns dos nossos companheiros aqui trabalham da sexta-tarde, eu fui convidado a fazer uma exposição do tema evangélico em um determinado dia. E aí, estamos aqui falando, como agora, tal, pá, e uma moça, uma jovem senhora, naquele momento acontecia um conflito ali na região do Oriente Médio, envolvendo Israel, e ela falou assim, com toda boa intenção, mas falou assim: você percebeu, você está sabendo do que está acontecendo lá? Você viu as notícias no jornal? Nós temos que fazer alguma coisa. Nós não podemos permitir, não podemos permitir que essas guerras aconteçam, que esses ataques aconteçam, né? Nós temos que nos unir e fazer alguma coisa. E aí, é muito difícil a gente ter a lucidez plena naquele momento e dar a melhor resposta possível, mas eu dei a que foi a melhor que tive ali. Eu falei, mas nós temos que fazer o que a gente pode, que é uma resposta meio protocolar. A gente reza por eles, tal. Tá certo, a resposta tá ótima. A gente reza por eles daqui. E eu percebi que no coração dela havia, no pensamento íntimo dela, uma insatisfação. Ela não estava aceitando e que nós tínhamos que fazer alguma coisa. E tempos depois, refletindo, lendo, quer dizer, nas leituras, nos estudos, eu me lembrei. Eu lembrei assim, porque lá em nosso lar, quando estava por eclodir a Segunda Guerra, na colônia de Nosso Lar, descrito no livro Nosso Lar, o governador, ele fez uma transmissão, porque fazia isso todos os dias, no final da tarde, para fazer uma prece. Lá em Nosso Lar acontece. Então ele fez uma transmissão extraordinária, deve ter tocado a musiquinha do Jornal Nacional de Nosso Lar, então telões espalhados pela colônia toda, e ele anunciou que no orbe, na parte material, com os espíritos trevosos instigando cada vez mais, estava por se iniciar aqui no planeta, na Europa especificamente, o grande conflito da Segunda Guerra. E que os espíritos do bem ou de bem deveriam também se organizar para irradiar boas energias. E que o mais importante disso tudo que eu estou comentando, que nós tínhamos que tomar cuidado para nós não nos contaminarmos com o desespero, não nos contaminarmos com as más perspectivas, ainda que a situação era muito crítica. E ele estava alertando porque, terminada a situação, começou um burburinho. E alguns moradores de Nosso Lar comentavam: mas o meu filho está lá, o meu parente, a minha pessoa querida. Isso foi gerando um estado de angústia que a espiritualidade, os moradores de Nosso Lar, eles tiveram que ir orientando, acalmando. Isso para nós significa muito, porque quantas situações nós não estamos vivenciando muito longe de nós, mais ou menos perto de nós, muito perto de nós, mas todas elas, quando nos atingem ou nós deixamos atingir, pode ser lá distante do outro lado do mundo, pode ser dentro de casa, mas tem um lugar que ela funciona, que ela atinge muito, que é dentro da gente. Às vezes dentro da gente é muito maior do que fora.
a tempestade que está acontecendo dentro da gente. Então, isso demonstra que talvez, como Jesus falou, a nossa fé não fosse muito maior do que um grão de mostarda. E a mostarda é uma sementinha minúscula. Mas Jesus quis com isso nos criticar? Não. Ele quis nos mostrar que se nós estamos vivenciando isso e queremos o bem, nós já estamos tentando cultivar, mas nós estamos ainda no processo. E o processo, ele é passo a passo. Então a gente chega à conclusão que a nossa confiança em Deus, talvez ela não seja tão grande como nós gostaríamos que ela fosse, porque nós nos desestruturamos. Nós chegamos à conclusão de que a nossa construção íntima talvez ainda não seja aquela que nós já gostaríamos de ter atingido. E há, no meu entender, a necessidade de nós cultivarmos sermos muito humildes, de reconhecermos as fragilidades. Só que do reconhecimento das fragilidades não deve vir identificar-se como sendo incapaz, como sendo um inútil, como sendo alguém que talvez eu não seja. Eu agradeço muito, de verdade, eu não ser aquele que é o responsável por conduzir multidões, como os políticos. Já pensou ser dono de uma empresa? Não sei se alguém passa por essa experiência, e ter que demitir funcionários por causa de uma crise financeira da empresa, a família. Já pensou um negócio desse? É óbvio que aquele que acaba demitindo porque realmente não tem condições, ele não está fazendo nada de errado, mas acho difícil um coração não se apertar diante de uma situação dessa. Já pensou um médico tratando de um caso que se sabe que nesse momento não tem solução, ou que o percurso vai ser muito difícil, e você, médico, tendo que estar ali dando suporte para aquela pessoa? E assim vai, todas as profissões. E aí a gente chega à conclusão que todos nós podemos não ser ocupadores de cargos públicos enormes, podemos não ser grandes empresários, podemos não ser médicos, um advogado, que alguém que recorre a um advogado, esse advogado, além de ter que interpretar e montar todo o processo, ele tem que ser o braço direito ali daquele tão necessitado, aflito. Olha só, e a gente vai reduzindo, vamos pensando assim, até que chega no meu tamanho. E será que eu, nessa história toda, então, o político, sim, o mega empresário tem que fazer, o médico tem, o policial, o bombeiro, o advogado, tal. Aí chega em mim e eu sou um inútil? Será que é isso mesmo que acontece? Ou será que nós ainda não aprendemos o potencial que nós temos como aprendizes do Evangelho? É algo para refletir. Se nós nos sentimos superpoderosos, equívoco, porque nós não somos superpoderosos. Mas se nós nos sentirmos inúteis, equívoco. E aí eu me lembro nesse momento da parábola dos talentos, em que o Senhor distribuiu para 3 dos seus servos os talentos. Um multiplicou bastante, o outro mais ou menos, e o outro enterrou o talento. Então não será o Evangelho um talento enorme que Jesus nos deu de presente? O quanto que ele, não interessa, não importa. E ele falou, e eu faço um gancho com mais uma lembrança que eu tive esses dias. Em determinado momento, Jesus, próximo ao seu holocausto, de ter sido capturado, flagelado, Jesus chegou para Pedro e disse assim, sabendo que Pedro o negaria. Quando Pedro foi colocado ali, no canto da parede, ameaçado, todos sabemos a história, Antes que o galo cantasse, tu me negarás 3 vezes. Mas não é disso que eu quero contar. Ele falou assim, Pedro, tu me amas? E Pedro arregalou os olhos pela narrativa que é feita e fala assim, mas que pergunta!
É óbvio que eu te amo. Mas Pedro, tu me amas? Então, veja a psicologia de Jesus envolvendo Pedro na sua constatação, na sua convicção íntima, mas sabendo da fragilidade de Jesus. Porque Jesus não estava pensando naquela hora. Jesus já tinha ciência que viria a negação, viria o remorso, viria o arrependimento, e disso deveria nascer a reconstrução de Pedro, tornando-se uma das peças, se não a mais importante do movimento pós-Cristo. Paulo de Tarso, mas entre os chamados apóstolos, Pedro. Então perguntou pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro falou: mas de novo? Mas tem alguma dúvida? Como pode? Claro. E passou mais um pouquinho e falou: mas Pedro, fala, tu me amas? Mas Senhor, tem alguma dúvida? Conhece o seu coração. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso, na minha leitura, talvez tenha passado desapercebido por Pedro, não sei, mas depois que tudo aconteceu, Jesus preso, flagelado, crucificado, abandonado por praticamente todos, e todos ali, naquela angústia, em especial Pedro, essas palavras de Jesus devem ter ecoado no seu íntimo, e ele teve que fazer um trabalho de reconstrução, porque eu neguei Jesus, e ele teve que se reconstruir. Quantos equívocos nós já não cometemos? E às vezes, não fomos nós que cometemos agora, mas nós estamos sofrendo as consequências de um passado, e a gente pega e fica com raiva, magoado, que é um realimentar, uma retroalimentação da situação. Então é preciso, penso eu, ter muita coragem, muita humildade e muita coragem para nós nos reconstruirmos. Viver o Evangelho é um trabalho contínuo de reconstrução, porque eu vou me redescobrindo a cada dia, e nós nos sentimos muitas vezes enfraquecidos, frágeis, mas muito frágeis, pedindo ajuda. Óbvio, a gente pede ajuda, mas dentro de nós, pouco a pouco, vai crescendo a convicção de que eu não quero ser aquele apenas que pede ajuda. Eu quero que dentro de mim cresça o ser que ainda precisa de ajuda, mas que já começa. Então, toda essa escala que eu fui falando dos poderosos, até chegar em mim, a gente é capaz até de pensar que as pessoas, entre aspas assim, vamos supor, um morador de rua, que ele pode acabar ajudando alguém, mas quando passa por mim, eu acho que invariavelmente, claro, cada um é cada um, a gente tem uma tendência de se anular. E aí vem as oportunidades no dia a dia. E aí eu vou contar mais um casinho que me veio essa semana, e então a gente faz a leitura e a gente arremata com a leitura. Esses dias chegou uma companheira de trabalho e falou assim: Wagner, vem cá. Ela é muito dada, pega assim, tudo, uma pessoa muito querida. Ela falou assim: você é espírita, precisamos conversar uma hora, porque olha o que está acontecendo no nosso mundo, olha as barbaridades que estão acontecendo, olha a traição, olha o dinheiro chamando, olha o isso, olha o aquilo. E aí eu lembrei, gente, imediatamente do caso aqui no centro. E eu tentei, de alguma maneira, falar para ela que a gente não podia se alterar tanto. Eu contei essa história de Pedro. Ela não deu ouvidos. Ela ouviu, falou: é verdade, é verdade. Jesus falou para Pedro. E ela continuou, parará, parará. E eu me senti assim, o meu lado externo não foi capaz
de envolver, de fazer com que ela reagisse da maneira como eu gostaria. Mas eu peguei, me recolhi, fiquei na minha, não dei a reciprocidade agitada que ela queria, que ela estava almejando, e busquei, tanto que eu não me alterei em nada. E aí chegou um momento que ela falou assim: que bom que eu não sou rica, que eu tenho pouco de alguma coisa, deve ter acontecido, né? Ela estava assim, que bom que eu não sou rica. Eu falei: mas então, mas o rico, ele gera tanto emprego, mas naquele momento a pessoa está nada. Na verdade, o único canal, veículo de comunicação é que se eu falasse: é verdade, é isso mesmo, o mundo tá, aqui é gasolina no fogo. Se eu colocasse gasolina no fogo, aí é isso mesmo, aí um ia começar, é isso mesmo, e não houve isso. Então, veja bem, quando Jesus falou para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, para que Pedro pudesse tentar fazer alguma coisa, quem tinha que ser o primeiro pacificado? O próprio Pedro. Se o próprio Pedro não estivesse pacificado, ou na intenção, porque plenamente pacificado, né? Na intenção de pacificar-se, como propor? É que nem, por exemplo, com todo, eu vou falar uma coisa aqui, que eu posso até... Imagina, você foi na academia e contratou um personal para te acompanhar, e ele está completamente fora, ela, completamente fora de forma, fuma, bebe, mas eu posso deixar que eu vou te ajudar. Tudo bem, cada um na sua. A gente vive na academia e tem uma série de personagens lá, uns barrigudinhos, né? Não tem importância, mas o que eu estou querendo dizer é isso, essa autoanálise, tá? Então vamos ler aqui para ver se chegarem à conclusão se o que eu falei, esses exemplos que eu dei, eles se relacionam com a fala, tá? Qualquer coisa, se eu esquecer de dar o clique aqui, vocês me avisam, tá? E eu esqueci também meus óculos, então tenha paciência se eu não conseguir. Combatendo a sombra. Então, até a mensagem de Paulo, ela é mais simples, porque normalmente a mensagem de Paulo é danada de ser entendida. Ela não é fácil. Então diz assim: e não nos conformeis com este mundo. Beleza? Não nos conformeis, vos conformeis, né? Mas transformai-vos. Então a maneira que eu enxerguei e trouxe para você foi contando essas histórias, inclusive a de Jesus e Pedro. O aviso evangélico é demasiado eloquente, é forte. Todavia, é imperioso observar-lhe a expressão profunda. O apóstolo divinamente inspirado, Paulo, adverte-nos de que, em verdade, não nos será possível a tácita conformação, desculpe, é o óculos, vai me ajudando, a tácita conformação com os enganos do mundo. Tanta vez abraçados espontaneamente pela maioria dos homens. Então, os enganos do mundo abraçado pela maioria dos homens. No entanto, não nos induz a qualquer atitude de violência. Não nos pede rebelião nem gritaria. Não nos aconselha azedume nem discussão. A palavra da Boa Nova solicita-nos simplesmente a nossa transformação. Não nos cabe, a pretexto de seguir o Mestre, sair de azorrague em punho, golpeando aqui e ali, na pretensão de estender-lhe a influência. É imprescindível adotar a conduta dele próprio que, em nos conhecendo as viciações, obrigado, e fraquezas, suportou-nos a rijeza do coração, orientando-nos para o bem, dia a dia, cada dia, com o esforço paciente da caridade que tudo compreende para ajudar.
É o trabalho de Jesus com Pedro, fazendo conosco. Não movimentes deste modo o impulso da força, constrangendo os semelhantes a determinadas regras de conduta diante da ilusão em que se comprazes. Renovemo-nos para o melhor. Eleva o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos. Cresce para a vida superior e me ajuda? Revela-te em silêncio. Peraí que eu perdi aqui agora. Então, peraí. Cresce para a vida superior e revela-te em silêncio. Revela para quem? Para quem que a gente tem que se revelar? Para nós mesmos. Para o outro vai ser uma consequência depois. Na altura de teus propósitos, dentro das tuas possibilidades, convertendo-te em auxiliar precioso da divina iluminação do Espírito, na convicção de que a sementeira do exemplo é a mais duradoura, isso mesmo? Plantação no solo da alma. Não te resignes aos hábitos da treva, mas clareia-te por dentro, purificando-te sempre mais, a fim de que a tua presença irradie em favor do próximo a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. Espero que tenha feito a relação entre eles e que eu tenha conseguido ilustrar as palavras de Emmanuel baseadas na mensagem de Paulo. Alguém gostaria de falar alguma coisa, dizer alguma coisa? Não? Estão todos bem? Nenhum comentário? Então tá bom. Põe uma musiquinha lá pra gente e nós vamos encerrar com a nossa prece. E eu agradeço muito, porque boa parte do que eu falei aqui não fazia parte do meu script. E as coisas foram inspiradas pelos esses amigos que estão em torno de nós, de uma maneira tão sublime para mim, que me enche muito o coração. E eu fico feliz de estar aqui compartilhando. Espero que vocês tenham não gostado no sentido de envaidecer o meu ego, mas que tenha ajudado a cada um de nós a refletir nas questões que nos envolvem a vida. E assim, emocionado, profundamente agradecido à presença amiga de vocês e a toda essa corrente do bem, amigo querido que estás nos páramos do além, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado. Tão necessitados que somos, pedimos socorro para os momentos difíceis, onde a nossa fragilidade, tal qual espíritos imaturos, infantis, necessitamos. Mas cá estamos, com a proposta de nos transformarmos em estudantes, praticantes do Evangelho. Inspira-nos, amigo querido, e coloca-nos à nossa disposição as oportunidades para exercitarmos, para nós derraparmos e percebemos que precisamos melhorar, para nós conseguirmos realizar o que queremos e ficarmos com o coração aquecido, porque, ó Senhor, hoje eu consegui ser um pouco melhor do que eu era ontem. Talvez eu tropece novamente em breve, muito provavelmente, mas assim se faz a nossa jornada. E tu, que és o professor maior, o mestre, sabe exatamente como deve ser o nosso trilhar. Muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês,
contando sempre com as bênçãos de Jesus em nossas vidas.